Beleza? Quem fala é o professor Luiz e nessa nossa aula vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos aí dos Jogos Olímpicos, certo? Hoje nós vamos falar de dois temas aí bem interessantes e que muitas vezes passa meio despercebido aí pela mídia, certo? Nós vamos falar do multiculturalismo e da Agenda 21, tá joia? Então vamos nessa. Primeiro, turma, nós vamos falar então do multiculturalismo, certo? Vamos falar um pouco da definição, um pouco do qual era a ideia inicial, de quando ele surgiu, de como é hoje, de alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de cultura, né? Da nossa cultura e da cultura de outros povos, de outras nações, certo? E vamos ver que o esporte também é uma forma de representação cultural de um povo, de uma nação. Então vamos lá, galera. Primeiro, pessoal, definição aí de multiculturalismo, certo? Pessoal, multiculturalismo nos Jogos Olímpicos, a ideia dele é promover o respeito, né? O respeito, a valorização pelas diferenças, a valorização das diferenças, certo? A gente valorizar o que é diferente, né? Como os Jogos Olímpicos são um encontro de nações, né? De costumes e hábitos diferentes. A ideia inicial dos Jogos Olímpicos é essa, do multiculturalismo, né? Nos Jogos Olímpicos é essa, é respeitar as diferenças, valorizar essas diferenças, né? As peculiaridades de cada nação, certo? E também, obviamente, negar o racismo, né, turma? Negar o racismo, o preconceito, a discriminação. Esses são sentimentos e atitudes que devem ser totalmente banidas dos Jogos Olímpicos por essa vertente aí do culturalismo, do multiculturalismo, certo? Ao contrário, a gente tem que valorizar as diferenças e respeitá-las. E pensando nisso, pessoal, essa ideia inicial, é, a ideia inicial do Pierre de Coubertin, né, turma, que todo mundo sabe aí, é o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nós já estudamos bastante ele. E a ideia central dele, turma, quando ele criou as Olimpíadas, eu já até falei isso em outras aulas, qual a ideia central dele era que os Jogos Olímpicos fossem um exemplo de cordialidade para o mundo, certo? É que os Jogos Olímpicos fossem um exemplo de cordialidade, de respeito, de inclusão às pessoas com deficiência ou inclusão de pessoas em condições socioeconômicas vulneráveis, certo? E de paz, né? Que propagasse a paz, fosse um exemplo de paz, um evento cultural esportivo de paz, tá? Essa era a grande ideia do Pierre de Coubertin. E conforme a gente discutiu em aulas passadas, a gente viu que muitas vezes isso ainda não é atingido, certo? Isso não é alcançado, tá? Muito pelo que a gente vai falar agora, certo? Isso não é alcançado porque muitas nações, muitos países têm um excesso, né? Um sentimento de nacionalismo, né? De patriotismo exacerbado, é aquele negócio, o meu país tem que ser acima de todos, o meu país tem que ganhar para provar que ele é o melhor, inclusive no esporte. Muitas nações usam o esporte como uma forma de mostrar domínio sobre outras nações, né? Então, essa ideia inicial aí do Pierre de Coubertin acabou meio que se perdendo um pouco, mas muito em virtude de presidentes de países, primeiro-ministros, né? Chefes de delegação, os atletas normalmente até que se dão bem. Isso é mais de cima para baixo. Às vezes acontece dos atletas, isso respingar até no comportamento dos atletas. Muitas vezes acontece sim, mas isso é menos, né? Isso é mais na nível nacional, de nação mesmo. Esse negócio de o meu país tem que ficar em primeiro, tem que fazer de tudo para a minha nação ficar em primeira, para provar que eu sou o melhor, inclusive no esporte. Então o esporte aí está sendo usado como uma forma de mostrar dominância, poder, né, sobre outras nações. E pessoal,
É, isso é totalmente o contrário do que era a ideia inicial, né? Que os Jogos Olímpicos deveriam ser um momento de confraternizar, certo? De confraternização entre os povos, né? É, onde a discriminação não deveria existir, ao contrário, o respeito às diferenças, ao que é diferente, deveria ser exaltado, né? E é isso. Então, muitas vezes o Pierre de Coubertin, a ideia inicial dele era excelente, mas muitas vezes, né, os praticantes, né, os participantes dos jogos deturpam o real sentido aí das Olimpíadas, certo? Então, pessoal, como a gente falou que em respeito de cultura, né, que o esporte também é cultura, que a gente falou que cada país tem o seu tipo de cultura, a sua forma de praticar esporte, nós já estudamos em outras aulas, turma. O esporte é uma forma de cada nação, certo? Também expressar a sua cultura. Esporte também é cultura, tá? E o que quer dizer isso? Então, cada país tem os seus esportes específicos, né? Os seus esportes mais populares, certo? Por exemplo, aqui a gente tem os jogos indígenas no Brasil, né? Temos a pelota basca na Espanha, tá? Então são jogos que expressam a cultura do país, não necessariamente são jogos olímpicos, certo? Alguns chegam ao ponto, nós vamos falar isso já já, mas muitos não chegam ao status de se tornar uma modalidade olímpica, né? Mas não deixam de ter muita relevância cultural para aquela nação, certo? Porque o esporte é uma forma assim de expressão cultural gigantesca, certo? Então, pessoal, aqui no Brasil, né, para a gente ficar mais aqui na nível nacional, nós temos o nosso futsal. Nosso futsal é sabido e dito e reconhecido como o melhor futsal do mundo, certo? Nós temos a melhor jogadora, né, de futsal que está aí na foto, apresentada pela Mandinha, né, que é essa mulher da foto. Ela é 7 vezes seguidas eleita a melhor jogadora de futsal do planeta. Nós temos o maior jogador de futsal da história, né, que é o Falcão. Todo mundo se lembra do Falcão. É, Então, assim, o futsal é um esporte típico brasileiro. Ele não nasceu no Brasil, teve a sua origem no Uruguai, né, mas foi desenvolvido, aperfeiçoado no Brasil. Então é tido como um esporte brasileiro. E ele está brigando para conseguir se tornar um esporte olímpico. E é um esporte que demonstra demais a força da influência da cultura do Brasil, né? São adaptar espaços para jogar, espaços reduzidos, onde não se tem espaço para jogar o futebol, foram se adaptando espaços e nasceu o nosso glorioso futsal aí, certo? E aqui algumas curiosidades, pessoal, para o que o esporte tem que ter, algumas regras para ele se tornar olímpico, certo? Então, primeiro, ele deve ser praticado em 25 países e em 3 continentes, certo? Então, é uma regra básica. Ele tem que ser praticado em 25 países e em 3 continentes, certo? Então, isso é uma regra básica. Segundo, ele tem que passar pelo rígido controle antidoping do Comitê Olímpico Internacional, do COI, tá? Então, depois que ele conseguir atingir esses requisitos, ele vai passar a ser um esporte de apreciação, ele vai ser um esporte que vai ter nos Jogos Olímpicos, mas vai ser um esporte de exibição, né? Vão ter alguns eventos aí, por exemplo, se o futsal conseguisse até algumas partidas de futsal para ser apreciado pelo público, juízes, os organizadores, e se for aprovado, ele passa a entrar numa modalidade olímpica. Ele passa a ser uma modalidade olímpica, certo? Agora, turma, nós vamos mudar um pouquinho o nosso tema e vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 21, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho também, olha para vocês verem como os Jogos Olímpicos são abrangentes. Nós já falamos aqui de multiculturalismo, respeito às diferenças, enfim, cada país tem a sua cultura, suas peculiaridades, as suas formas de se expressar. Agora a gente vai falar um pouquinho
da preocupação dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, com o meio ambiente, que os jogos não são feitos de qualquer maneira, é tudo muito organizado, certo? É tudo muito bem pensado para causar o menor impacto possível no meio ambiente. Então vamos lá. Primeiro, o que é, galera, a Agenda 21, certo? A Agenda 21 é um plano de ação que deve ser adotado global, nacional e localmente, em todas as áreas em que a ação humana interfere no meio ambiente, galera. O que é isso? Em todo lugar que tem uma ação do homem, certo? E essa ação impacta de alguma forma o meio ambiente, certo? Deve entrar em ação a Agenda 21, que é uma forma de sustentabilidade, né? Uma forma de sustentabilidade ambiental, econômica e social, ou seja, uma junção desses três termos, né? A parte ambiental ser preservada e mantida e desenvolvida, mas também sem deixar de lado, é lógico, a parte socioeconômica, né? Dos países, que tem que se desenvolver sim, mas respeitando o meio ambiente, conservando, desenvolvendo, né, plantando árvores, enfim, cuidando de nascentes de rios e da fauna, da flora, né? Então a Agenda 21 é uma coisa muito importante, olha para vocês verem, também está inserida no contexto olímpico, certo? Então, turma, olha para vocês verem aí. A Agenda 21 e o movimento olímpico, certo? O que prega, certo? A Agenda 21 dentro do movimento olímpico. Prega a melhoria das condições socioeconômicas, ou seja, os países têm que se desenvolver através do esporte, com incentivo do esporte, de forma social, econômica, certo? Dando oportunidade para quem tem menos evoluir, para quem possa evoluir através do esporte. O esporte é uma forma de empregar, né? A gente tem preparador físico, técnico, professores, projetos sociais que empregam várias pessoas e que dão oportunidade para muitos alunos, né? Para muitos educandos, vamos dizer assim, se desenvolver através do esporte, tá bom? E com certeza conservação e gestão dos recursos naturais, certo? Para um desenvolvimento sustentável. Isso é totalmente importante, isso é totalmente prioritário na Agenda 21 quando se trata de movimento olímpico, de Jogos Olímpicos, certo? Então é tudo muito bem planejado, as instalações dos Jogos são sempre reaproveitadas. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, das Olimpíadas do Rio 16, que teve a Vila Olímpica, né? Que é a sede onde os atletas de todas as delegações ficam, e tem os apartamentos que são construídos, as sedes de cada delegação, tudo bem arrumadinho, é um condomínio gigante, digamos assim, a Vila Olímpica. Ela normalmente é reaproveitada, a ideia é que ela seja reaproveitada para servir de moradia para pessoas de baixa renda, né? Pessoas de baixa classe socioeconômica, para dar uma ajuda para esse pessoal que necessita mais, certo? Ou seja, não adianta fazer um negócio, fazer um grande condomínio aí, grandes prédios, grandes construções para receber os jogos e depois isso ficar abandonado, né? Não, a ideia é que tudo seja reaproveitado, só é construído, né? Estádio, ginásio, vilas olímpicas, né, para receber os atletas, só são construídos novas instalações se as antigas, se aqui o país, no caso, a sede dos jogos não tiver condições, aí são construídos novas instalações, senão é tudo reaproveitado, remodelado, reformado, tudo pensando para impactar o menos possível o meio ambiente, certo? Então, turma, aqui, quando a gente fala de Agenda 21, a gente também fala da função do esporte, né, contra a pobreza, que eu falei no slide anterior, né, a função do esporte como ferramenta, né, para conseguir
para ajudar pessoas que vivem em dificuldade socioeconômica, né, em vulnerabilidade, que é o termo, em algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica, certo? Aí a gente tem projetos sociais, né? Tem aqui uma foto aí do Zidane com o Ronaldo Fenômeno, né? Num jogo contra a pobreza, desculpa, turma, o jogo contra a pobreza, né? Que é um evento mundial que acontece todo ano, tá? Estrelas de futebol, basquete, enfim, de várias modalidades olímpicas esportivas aí participam, não é só jogadores de futebol, certo? Reúnem artistas de teatro, de música participam também. É um grande evento para arrecadar fundos contra a pobreza, certo? E temos também, pessoal, aí alguns projetos, né? Alguns projetos sociais e tal. Esse aí é um que eu até trabalhei, por isso achei interessante colocar, que é o Minas Olímpica. Eu fui monitor, comecei como monitor do projeto, depois fui coordenador por um bom tempo. Foi meu primeiro trabalho, certo? Assim que eu me formei na faculdade. Aliás, ainda estava estudando, né? E já era monitor do projeto. Então, ele é um projeto social que visa exatamente isso. Até o próprio nome já fala, Minas Olímpica, certo? Esse é um projeto, né? Um projeto da Secretaria de Esportes de Minas Gerais, que ele engloba vários projetos é, que vem desse Minas Olímpica. Aí a gente tem Minas Olímpica que incentiva o desenvolvimento de atletas, Minas Olímpica que incentiva a prática esportiva, que foi nesse que eu trabalhei, certo? Nesse projeto que eu trabalhei, os alunos tinham acesso a esporte, né, as modalidades esportivas, certo? Tinham acesso à arte, à pedagogia, tinham acesso à assistência social, né? Tinham profissionais de cada área dessa que eu falei que atendiam os atletas. Os alunos recebiam um lanche na saída, tinham uniforme, short, camiseta para participar, né? Então, tudo isso foi uma forma de desenvolver a comunidade, o local ali que abriga o projeto, certo? São projetos muito interessantes, com já comprovado sucesso, né? É, por exemplo, eu sei que vocês aí de Poços, vocês têm o CEL, né? CEL é o Centro Educacional Unificado. O CEL é um exemplo de projeto, só que em grande escala também. No CEL, os alunos têm acesso a esporte, cinema, né? Que é a arte, esporte, arte, cultura, né? Lazer, tem, enfim, é, escola, né, que no caso é a pedagogia, tem biblioteca. Então, o CEL, pessoal, já é comprovado que em todas as comunidades onde tem o CEL, a comunidade inteira, né, ao redor dele se beneficia. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da comunidade ao redor do CEL, ele é elevado quando você consegue instalar um projeto desse tipo lá, CEL, Minas Olímpica, né? Então são projetos sociais que têm seu sucesso aí comprovado cientificamente, tá joia? E aí, turma, essa mensagem final, né, da Carta Olímpica, que eu deixo ela para vocês, é um trecho da Carta Olímpica que fala muito disso da Agenda 21 e do respeito às diferenças, né, que fala do multiculturalismo. Vamos lá, colocar em toda parte o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, buscando incentivar uma sociedade de paz, preocupada com a dignidade humana. Certo, pessoal? Então, isso é um trecho da Carta Olímpica que acho que deixa bem claro o respeito, a dignidade, as diferenças dos homens, certo? É, como as pessoas têm que se desenvolver de todas as formas e um desenvolvimento harmonioso, ou seja, não adianta só o meu país se desenvolver social e economicamente e esquecer do meio ambiente, ou também só cuidar do meio ambiente e esquecer a parte social ou econômica. Isso tudo tem que andar junto, né? E sempre respeitando as diferenças, né? Respeitando a dignidade de cada um, é,
as peculiaridades de cada país enquanto nação, certo? E é isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso tema da aula de hoje aí, nossos dois subtemas, né? Multiculturalismo, né? E a Agenda 21, multiculturalismo fala a respeito das diferenças, né? O respeito à valorização das diferenças das nações, certo? Enquanto é, enquanto esporte, principalmente na parte esportiva, certo? E a Agenda 21 que fala da a preocupação dos Jogos Olímpicos com o meio ambiente, né? Desse cuidado com o meio ambiente, beleza? Aqui a referência que a gente está usando para essa aula, que você já conhece, que é o livro da Kátia Rubio, tá joia? E é isso aí, não deixem de fazer a atividade do Classroom dessa semana. Falou, galera? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no particular. Grande abraço. Se cuidem. Saudações.